Essa é uma aula sobre exercícios de prensa hidráulica. Os exercícios estão nas páginas 49 e 50 do livro 5. É uma aula para o segundo ano do ensino médio, de Física, e eu sou a professora Maria Regina. Então, o primeiro exercício, na página 49, diz que uma prensa hidráulica tem êmbolos de áreas iguais a 4 e 32 centímetros quadrados. Sobre o êmbolo maior, existe um bloco de peso igual a 400 newtons. Qual a intensidade da força F vertical que deve ser aplicada ao êmbolo menor para que o sistema permaneça em equilíbrio? Então, a gente observa na figura, no lado mais largo, a gente tem um peso P, que ele afirmou que é 400 newtons, e a gente precisa descobrir o valor da força F para manter o sistema equilibrado. Só para quem não sabe o que é êmbolo, o êmbolo é esse disco que vai se mover e vai pressionar o fluido dentro do tubo. De acordo com o princípio de Pascal, nós vimos que a pressão exercida em um ponto do fluido vai ser transmitida para todos os outros pontos. Então, aquela quantidade de força por unidade de área que foi aplicada de um lado vai ser transmitida para todos os outros lados. Então, para equilibrar o peso de 400 newtons que está apoiado na superfície de 32 centímetros quadrados, nós vamos precisar fazer uma força do lado de 4 centímetros quadrados que tenha a mesma pressão que o peso fez do lado maior, de forma que as duas pressões se equilibrem e o fluido fique equilibrado. Então, de acordo com o princípio de Pascal, essas pressões vão ser iguais e aí a gente vai poder resolver simplesmente substituindo os valores que nós temos das áreas e da força do peso. E aí encontramos então para a força 1 um valor de 50 newtons, que é o necessário para equilibrar esse peso de 400 newtons do outro lado, mas que está apoiado numa área maior, né? E, portanto, para que a pressão seja a mesma dos dois lados, a força que nós temos que fazer do lado mais estreito é de 50 newtons. O exercício 2 vai contextualizar a situação da prensa hidráulica com uma cadeira de um consultório de dentista. Então, ele diz o seguinte, que um paciente de 80 quilogramas senta-se sobre a cadeira de elevação hidráulica que está apoiada sobre um pistão de 500 centímetros quadrados. Então, do lado que é a cadeira, a gente vai ter essa área, né, onde a cadeira está apoiada, nesse pistão de 500 centímetros quadrados, e é ali que o paciente de 80 quilogramas vai fazer pressão. Então, a pressão que ele vai fazer corresponde ao peso dele dividido por essa área. Qual deve ser a intensidade da força realizada pelo dentista para elevar a cadeira, sabendo que o pedal de acionamento tem 20 centímetros quadrados de área? Então, do lado mais estreito, que é onde o dentista vai pisar, a área é 20 centímetros quadrados e a gente precisa descobrir a força necessária que ele precisa fazer. Então, todas as vezes que nós estivermos fazendo exercício de prensa hidráulica, a gente pode imaginar, né, esse desenho que eu coloquei aqui. Um lado, do caso da cadeira, vai ser o lado maior, o lado que o dentista vai pisar, o lado menor. A gente sabe as informações de área e peso do lado maior e precisamos descobrir a força do lado menor. A gente sabe, então, pelo princípio de Pascal, que a pressão de um lado vai ser transmitida igualmente para o outro lado, de forma que então a gente pode fazer força dividido por área igual do lado esquerdo e do lado direito. Continuando, a gente vai substituir os valores então das áreas e vai encontrar que a força necessária para o dentista fazer é de 32 newtons.
Agora, o exercício 3. Aqui ele afirma que uma oficina mecânica utiliza um elevador hidráulico para elevar o veículo e facilitar a visualização de suas peças. O êmbolo sobre o qual o veículo está apoiado tem área de 12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E a área do cilindro de acionamento é 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Para que o veículo sofra uma elevação de 1 metro, qual deve ser o deslocamento teórico do êmbolo de acionamento? Então, olha só. Nesse caso, ele fala para a gente as duas áreas, a área maior e a área menor, né? Onde o veículo está e onde é o pistão de acionamento, mas ele não está informando nesse exercício as forças que são realizadas. Ele está informando para a gente que do lado maior, onde o veículo está, a elevação é de 1 metro. E ele quer saber qual seria, então, o deslocamento do êmbolo de acionamento, que é o êmbolo menor, certo? Bom, quando ele faz esse tipo de exercício, ele espera que a gente se lembre do seguinte, que o volume de fluido que foi deslocado de um lado vai ser o mesmo volume que vai subir do outro lado, certo? E o volume de fluido a gente vai calcular como sendo o volume de um cilindro, porque as prensas hidráulicas têm esse formato cilíndrico. E aí a gente precisa se lembrar então que o volume de um cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Então a gente vai ter de um lado a área da base vezes a altura dando o volume A e do outro lado a área B vezes a altura B dando o volume B. E esses volumes são os mesmos. O volume que eu apertar de um lado vai ser o volume que vai subir do outro lado, certo? Porque a gente considera que o fluido é incompressível. Aí a gente vai igualar os dois volumes. Então, a área vezes a altura do volume A tem que ser igual à área vezes a altura do volume B. Bom, substituindo então, a gente vai concluir o seguinte, que do lado maior, onde o carro está, a gente tem a altura de 1 metro e a área é 12 vezes 10 a menos 2. Do outro lado, onde é o acionamento, a área é menor, 2 vezes 10 a menos 4, e o x2 que ele está chamando ali seria a altura, né? A altura que a pessoa teria que deslocar o fluido na hora de fazer o acionamento. E a gente vê que dá um valor alto, 600 metros. Mas isso não significa que a pessoa vai ter que ter um pedal de 600 metros de altura para poder apertar, não é isso, né? Ela vai fazer isso numa sequência de vezes, como está mostrado aqui. Então, a gente observa, né, que para fazer o carro subir, vai precisar bombear o fluido várias vezes, né, de forma que resulte numa elevação do outro lado. Essas várias vezes que vai ser bombeado equivale a um deslocamento de 600 metros. Mas isso aí é feito de pouco em pouco, né, repetidas vezes ali. Agora, o exercício 4 da página 49 diz o seguinte: a figura mostra 3 tubos cilíndricos interligados entre si e contendo um líquido em equilíbrio fluido estático. Cada tubo possui um êmbolo, sendo a área de secção reta do tubo 1 metade da área da secção reta do tubo 2 e do tubo 3. Os êmbolos se encontram todos no mesmo nível, conforme a figura a seguir. O líquido faz uma força de 200 newtons no êmbolo 1. As forças que os êmbolos 2 e 3, respectivamente, fazem no líquido valem? Então, vamos lá. A gente sempre precisa lembrar o seguinte: a pressão em um ponto é transmitida igualmente para todos os outros pontos. Isso é o princípio de Pascal. Então, prensa hidráulica, que é o que nós estamos estudando, é uma aplicação desse princípio. Então, de forma que a pressão que a força de 200 newtons faz no êmbolo 1 irá ser transmitida para o 2 e para o 3 igualmente. Se eu souber a pressão no 1,
eu sei a pressão no 2 e no 3 também. Do lado 1, a área é menor. Então, a área 1 é metade da área que tem o 2 e o 3. De forma que, a hora que eu for calcular a pressão, eu tenho que lembrar disso. Então, vamos ver como é que a gente faz. Se a pressão é igual, então F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2, que é igual a F3 sobre área 3. Só que a área 1 é área sobre 2. E as outras duas, a gente vai colocar apenas área, né? Vamos poder cancelar essas áreas. O que vai sobrar embaixo do F1 vai ser 1 sobre 2. Passando essa fração 1 sobre 2 multiplicando invertida, vamos ter que 2 vezes o F1 é igual ao F2, que é igual ao F3. O F1 nós já sabemos que é 200 newtons. Aí, portanto, o F2 e o F3 são iguais e valem 400 newtons. A resposta é a B. Agora, o exercício 5, da página 49, começa na 49 e termina na 50, né? Fala que tem uma prensa hidráulica e que os diâmetros dos êmbolos são D1 e D2, tais que o D1 é o dobro do D2. Bom, agora o que ele quer saber? A relação F1 sobre F2 entre as intensidades das forças exercidas nos dois êmbolos quando situados no mesmo nível. Então, o que ele quer que a gente calcule agora é a razão entre as forças. Então, ele não falou numericamente o valor das áreas, ele informou apenas os diâmetros. Então, o tubo maior é o tubo 1, né? E ele tem o dobro do diâmetro do tubo 2. E aí, para que a gente possa igualar as pressões, que é o que é necessário fazer, né? Nesse caso, a gente precisa saber que pressão é força sobre área, e aí a gente precisa calcular a área de cada lado. E a área de cada lado é a área de círculo, porque são cilindros, então a área que tem ali, né, da base, é a área de um círculo. E a área de círculo a gente calcula como π vezes raio ao quadrado. O raio a gente tem que lembrar que é metade do diâmetro. O que ele informou para a gente era o diâmetro 1 e o diâmetro 2, né? Mas o que a gente vai calcular no cálculo da área é o raio. A gente vai usar, então, a informação de metade do diâmetro. Então, vai ficar o seguinte. Primeiro, a gente vai igualar as pressões, como a gente sempre faz. Então, a pressão do lado 1 é igual à pressão do lado 2, que vai dar F1 dividido por área 1 igual a F2 dividido por área 2. Aí, a gente pode fazer o seguinte, como ele quer que a gente calcule F1 dividido por F2, a gente vai passar o F2 para o lado esquerdo e a área 1 para o lado direito. E aí, a gente vai ter, né, só que substituindo as áreas, né, π vezes o raio ao quadrado de cada lado. O raio é metade do diâmetro, então a gente substitui, né? Em cada lugar que está escrito raio, a gente vai colocar metade do diâmetro e vamos poder cancelar o π de cada lado e também a divisão por 2 dos diâmetros, a gente também vai poder cancelar. Aí o que vai sobrar é que F1 dividido por F2 corresponde à razão dos diâmetros ao quadrado. Então, é isso que a gente vai usar agora para descobrir qual é a razão entre a força 1 e a força 2. No lugar de D1, a gente vai substituir que é o 2 vezes o D2, que ele deu essa informação lá no enunciado. Vamos poder cancelar D2 em cima e embaixo. O que vai sobrar é só o 2 dentro do parênteses. Isso daí ao quadrado. A gente chega à conclusão que a razão entre as forças vai ser 4. Ou seja, o F1 vai ser 4 vezes a força do F2. Isso dá a alternativa A. O exercício 6 diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto que se segue na ordem em que aparece. A figura a seguir representa uma prensa hidráulica composta por 2 pistões
de diâmetros D1 e D2. Então, é parecido com o exercício anterior, né? A gente tem a informação dos diâmetros. O motor aplica uma força axial de intensidade 100 newtons no pistão de diâmetro D1, 0,05 metro. Então, a gente tem uma força F1 nessa parte da nossa prensa hidráulica que é mais estreita, né? Que é o lado 1. Aí, para que se possa obter uma força de intensidade F2 igual a 10.000 newtons no pistão de diâmetro D2, esse diâmetro deve ser igual a e a pressão transmitida será D. Então, a gente vai precisar descobrir duas coisas aí. Qual é o diâmetro do lado maior para que a força seja 10.000 newtons e depois qual é a pressão transmitida, né? No caso ali pela força F1, quanto que ela vai transmitir para o outro lado. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai, da mesma maneira que a gente chegou à conclusão no exercício anterior, que F1 sobre F2 corresponde ao diâmetro 1 ao quadrado dividido pelo diâmetro 2 ao quadrado, a gente já vai partir desse ponto, né? Porque é o mesmo tipo de exercício, que ele informa o diâmetro e não informa a área. Então, ao invés de escrever F1 dividido por F2 igual a área 1 dividido por área 2, a gente já pode escrever direto diâmetro 1 ao quadrado dividido por diâmetro 2 ao quadrado. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente já sabe as duas forças e já sabe um dos diâmetros. Então, vamos substituir a força 1, a força 2 e o diâmetro 1. O que vai sobrar ali para a gente calcular o diâmetro 2? Fazendo os cálculos ali direitinho, a gente chega à conclusão que o diâmetro 2 é meio metro. Então, a primeira parte, né, a primeira lacuna, a gente já sabe que o diâmetro, então, é meio metro. Aí, a gente vai ficar entre as alternativas B e C, né, as outras a gente já elimina. Agora, ele quer saber a pressão. A pressão é muito simples, basta a gente dividir a força pela área de um dos dois lados, porque a pressão de um lado é igual à pressão do outro lado. Então, no caso da força 1 pela área 1, a gente vai ter 100 dividido pela área 1. E o que é a área 1? Vai ser π vezes o raio 1 ao quadrado. Aí a gente coloca, então, o diâmetro dividido por 2, que é o raio 1, faz o cálculo e vamos chegar ao valor de 50,9 mil Pascal, né? Na verdade, seria 50.955 Pascal, que é aproximadamente 50,9 mil, que seria quilo Pascal. E aí, essa é a resposta da letra C. Então, a gente vai lá, a alternativa C, que é a correta. Agora, o exercício 7 já é um pouco mais elaborado, e ele fala o seguinte. Um esquema simplificado de uma prensa hidráulica está mostrado na figura a seguir. Pode-se fazer uso de uma alavanca para transmitir uma força aplicada à sua extremidade, amplificando seu efeito várias vezes. Então, ele coloca novamente o desenho da prensa hidráulica, representado por esses dois tubos interligados, né? Só que agora, para fazer a força do lado 1, ele não vai fazer a força diretamente no pistão. Ele colocou uma alavanca e ele vai fazer a força no ponto A e a alavanca está ligada a essa reta que está apontando lá no pistão do lado 1, e a hora que eu apertar o lado A, essa reta vai pressionar ali o pistão do lado 1. Então, vamos ver só mais as informações que tem aqui mais para baixo. Supondo que ele aplique uma força de 10 newtons à extremidade A da alavanca e sabendo que a razão entre a área do êmbolo maior pela área do êmbolo menor é de 5, o módulo da força F que o êmbolo maior aplicará sobre a carga será D. Então, olha só, a força de 10 newtons é aplicada no ponto A, que é a extremidade da alavanca.
tá? E que mais que ele dá de informação? Ele também fala que a área do êmbolo maior dividida pela área do êmbolo menor é 5, ou seja, a área maior é 5 vezes o tamanho da área menor, tá bom? Então, para a gente poder começar o exercício, a gente precisa lembrar daquela lei das alavancas, que é o seguinte: a somatória dos momentos no sentido horário tem que ser igual à somatória dos momentos no sentido anti-horário. Então, o que vai ser o momento de cada coisa aí? O nosso ponto fixo está ali assinalado na figura. O nosso ponto A está a 20 centímetros do ponto fixo e o ponto de aplicação da pressão do lado 1 está a 10 centímetros do ponto fixo. Então, a força que eu vou fazer no ponto A é de 10 newtons, mas vai corresponder a uma outra força ali no meio, né? Que é o ponto de aplicação do pistão do lado 1. Então, a gente vai colocar ali, ó. No ponto A, eu tenho a força de 10 newtons multiplicando a distância de 20 centímetros até o ponto fixo. A força que eu estou fazendo no pistão 1, a gente vai chamar de F1, e ela está na distância de 10 centímetros do ponto fixo. Então, fazendo aqui o cálculo, a gente vai ter que essa força F1 é de 20 newtons, certo? Então, que força é essa que está ali? É a força da reta que está apontada ali para o pistão do lado 1, certo? Então, a gente já sabe o valor dessa força agora e a gente pode, então, utilizando o princípio de Pascal, dizer que a pressão que é feita por essa força ali do lado 1 é a pressão que vai resultar no lado 2. Dividindo, então, força por área em cada lado, a gente coloca lá que a força 1, que a gente já calculou ali em cima, é 20, dividido pela área 1, e a força 2, que a gente não sabe, né, que é o que ele quer que a gente descubra, dividido pela área 2. Lembrando que a área 2 é 5 vezes a área 1, então a gente já pode colocar 5 vezes a área 1 no lugar da 2. A área 1 está dividindo os dois lados da equação, a gente pode cancelar. Passa os 5 multiplicando o 20 lá do outro lado, chegamos à conclusão que a força 2 é 100 newtons. Então, ficou lá, letra D, a resposta correta. Esse é um exercício bem mais difícil, porque a pessoa precisa lembrar de alavancas primeiro, para encontrar a força que vai ser feita do lado 1, utilizando esse conhecimento de alavancas, e aí depois, né, que vai para a parte mais simples, que seria usar o princípio de Pascal e encontrar a força do lado 2. Para concluir os exercícios de prensa hidráulica, a gente tem o exercício 8, e o exercício afirma que tem um macaco hidráulico que tem dois êmbolos, um estreito, que comprime o óleo, e outro largo, que suspende a carga. Esse é aquele tipo de macaco de trocar pneu dos carros, né? Então, o sistema de válvulas permite que uma nova quantidade de óleo entre no mecanismo sem que haja retorno do óleo já comprimido. Para multiplicar a força empregada, uma alavanca é conectada ao corpo do macaco. Tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro de massa 80 kg, usando seu peso para pressionar o êmbolo pequeno com o pé, considerando que o sistema de válvulas não interfira significativamente sobre a pressurização do óleo, poderá suspender uma carga máxima em quilogramas de... Então vamos lá. Ele dá para a gente a informação do diâmetro dos dois êmbolos. Então, o menor tem 1 centímetro de diâmetro, o maior tem 6 centímetros. Então, o caminhoneiro tem massa de 80 quilogramas. E ele vai usar o peso para pressionar o êmbolo pequeno. Então, esses 800 quilogramas, transformado isso em peso, vai dar 800 newtons. E essa vai ser a força aplicada no êmbolo pequeno. Para calcular a área, de novo, né, a gente vai lembrar que a área é π vezes o raio ao quadrado, como a gente fez no exercício 5, e também já usou esse mesmo método no exercício 6.
E aí, a gente sabe que então a divisão entre o F1 pelo F2 vai ser a área 1 dividida pela área 2. Quando a gente iguala as pressões, a gente chega nessa relação, né? Que a força 1 dividido pela 2 corresponde à área 1 dividido pela área 2. E essas áreas a gente calcula como π vezes o raio ao quadrado, vai cancelar o π, o raio é o diâmetro dividido por 2, e aí a gente chega aquela mesma relação que a gente já chegou nos exercícios anteriores, que a força 1 dividida pela força 2 corresponde ao quadrado do diâmetro 1 dividido pelo quadrado do diâmetro 2. Substituindo então o valor do peso do caminhoneiro, que é a força 1, os diâmetros a gente lembra de passar para metros aí, né? Faz a passagem para metros, eleva ao quadrado e vamos chegar ali na força 2 de 28.800 newtons. Só que ele pedia a carga em quilogramas. Então, se nós encontramos 28.800 newtons, isso corresponde a uma massa de 2.880 quilogramas, que é a letra A.